E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse canal feito especialmente para quem atua no segmento de elevador. E esse aqui é um episódio diferente, tá? É uma iniciativa nova que eu estou fazendo através aqui do movimento Elevadora. Eu vou fazer esse encontro, eu estou fazendo esse encontro direcionado para as elevadoras, mas gravando o episódio num formato diferenciado para convidar você, que é uma profissional mulher, que está no segmento de elevador, a vir participar com a gente, tanto do movimento quanto dos encontros. Eu estou gravando ao mesmo tempo que eu estou recebendo as meninas aqui no nosso canal. Então, eu vou admitir algumas delas, né, para a gente poder dar continuidade aí à nossa conversa, tá bom? Então, vou fazer a admissão delas aqui, lembrando que esse episódio não vai ter edição, tá? Então, para quem. Olá, Bia, tudo bem? Seja Olá, bem-vinda. cheguei. Olá, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda. Mais um episódio aqui, mais um encontro das elevadoras. Menina, só lembrando, tá? Eu estou gravando porque a minha ideia é colocar esse episódio lá no canal. Então, às vezes tem os nossos encontros que são só nossos, né? Mas hoje a gente vai fazer um encontro um pouco diferente que depois vai poder ser compartilhado, tá? Então, dando o toque aí. Sejam bem-vindas. Bom, pessoal, deixa eu Tá, falar um pouquinho. você tá. Pode falar, Déia. Não, pode ir em frente, você tá gravando, né? Tô gravando aqui. Antes da gente começar, inclusive passar para vocês poderem falar um pouco mais e tudo mais, eu queria explicar qual que é a ideia desses nossos encontros, tá? Conforme for chegando mais meninas aí, a gente vai ampliando. A minha ideia é a gente trazer algumas reflexões sobre a nossa posição no mercado do trabalho, né? Não só de elevadores, mas no nosso mercado mesmo de trabalho, na nossa convivência aí social, para a gente discutir algumas coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Para esse primeiro encontro, eu pensei no tema do preço que a gente paga, muitas vezes por a gente ser diferente. E quando falo no diferente, é do diferente de diversas formas, né? Ser diferente na nossa forma de se mostrar ao mundo, né? A questão da aparência, peso, cor de pele, cor dos olhos, cabelo, né? Nosso jeito de ser, de falar, de se posicionar. E às vezes nem isso, a forma de fazer gestão mesmo das nossas rotinas no dia a dia. Então, esse é a nossa reflexão de hoje. Então, para a gente começar, né, antes de eu falar um pouco dos livros, eu dar um pouquinho aí de teoria, eu queria ouvir de vocês. O que que vocês já passaram, se vocês já passaram por essa situação, de se sentir um pouco diferente aí do padrão. Pode ser no mercado de elevador, mas pode ser no dia a dia, tá bom? Quer começar, Bia? Ai, tô aqui pensando, né? Ah, Kátia, eu acho que sim, em um determinado, né, momento da vida, eu acho que todas nós já nos sentimos diferentes, né, em alguma situação, em algum lugar. É, Às vezes, é até mesmo a gente se acha inadequada em alguns momentos, incapaz. É, Você colocou, né, outro dia a questão ali da educação física, né? Aos 12 anos que você levantou aquilo, e eu lendo assim, cada frase que eu lia, eu me via, né? Aquela menina de 12 anos, 13 lá, fugindo da educação física,
pedindo para a mãe levar no médico para conseguir atestado, para não fazer, porque não era boa, não tinha aptidão para esportes coletivos, não tinha. Então, naquele momento, a gente se sentia inadequada, diferente. E eu era a peixinha, eu era aquela que me destacava na natação. Oi, Flavinha. Oi, Flávia, seja Oi, boa bem-vinda. tarde. Tudo bem? Oi, Andréia, Kátia, Bia. Oi. Saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. Quanto tempo! Pois A Bia tem é, trocado mais figurinhas, mas com a Flávia estava sumida aí, cuidando da família da, nas férias. da vida. Flávia, eu É, tô filmando, eu tô gravando, tá? Então, só para saber que perfeito, depois eu vou aproveitar esse episódio para fazer um episódio lá pro canal, tá? perfeito. Eu pedi para a Bia falar um pouco sobre o tema de hoje, que é essa coisa do preço que a gente paga por às vezes ser diferente. E a Bia resgatou aquele post que eu compartilhei com vocês da, de como a gente vai saindo do esporte quando a gente entra na adolescência. Ô, Bia, achei bem legal você resgatar esse ponto, porque assim, no ensino fundamental, eu jogava vôlei, eu adorava jogar vôlei, tá? Eu gostava demais de jogar vôlei, de fazer todas as atividades de educação física. No ensino médio, eu passei a fugir como você também, sabe? Eu fugia do professor de educação, física, né? Então é muito legal você ter falado isso. Daqui a pouco eu vou trazer uma reflexão sobre o que é normal, padrão, que eu acho que Uhum. vale a pena, tá? Flávia, você que acabou de entrar, quer falar? Depois eu passo para a André, que a André acho que vai ter que sair mais cedo. Tudo Eu vou bem, sair André? daqui Você a quer falar pouquinho. primeiro? Você quer falar Quer? primeiro? Então fala Deixa a primeiro, Andréia, André. se ela tem que Não, sair, deixa ela falar primeiro. Boa. Não, mas sem problemas. Vou sair quando for umas 3:30. Eu tenho que sair. Não, ia só trazer aqui para vocês até um fato que acabou de acontecer, que foi um acidente, né? E quando eu me via, quando a gente tinha acidente, a gente, né? Ainda me acho dentro da casa Atlas Tinder, mas não estou lá há alguns anos. Eu tinha que me vestir muito do gênero masculino, né? Eu tinha que ser forte, né? É como se isso fosse mais um número, né? Para tratar racionalmente aquele momento, né? Porque você tinha que estar com a cabeça 110% na razão e zero na emoção. Só que quando a gente passava aquelas 24, 48 horas, todo mundo ia para sua casa descansar e curtir a família e vida que segue. Mas o jurídico não. O jurídico ia se encontrar com a família. E aí sim, aquele chapéu que deixava de ser o racional, a gente passava a ter que se, como é que se diz, ser muito humano, em estar se solidarizando com aquele momento, né? E óbvio aqui, né, gente, fazendo um parênteses, existiam acidentes, como devem existir, que realmente é um, é um fato ali de uma imprudência, tá? Mas a gente também via que era um fato de uma questão técnica. Mas o que eu quero dizer é que, independente do que era, a gente sempre tinha que abraçar, e dar todo o conforto para aquela família. Então, isso sim me trazia uma condição em que o meu profissional estava acima, né? Sempre, porque eu era cobrada por isso e porque eu não podia demonstrar qualquer sentimento, porque era como se eu tivesse sendo uma profissional fraca.
Uma profissional Perfeito. Eu tô, que mostrando aquilo não, talvez era como se naquele momento a empresa falasse, ah, tira ela porque ela não vai ajudar. Eu quero alguém com a cabeça no foco e não na emoção, né? Então, só para André, trazer aqui para a gente deixa, discutir esse ponto. deixa eu aproveitar que você falou, só para quem estiver assistindo depois, né? Nós estamos gravando no dia 19 de agosto, agora são 3 horas. Um pouquinho antes da gente entrar aqui, nós recebemos uma notícia, a gente tem alguns grupos, né, do segmento de elevador, e aí a gente recebeu, a notícia que teve um acidente, com vítima, né, com um técnico, e da Elevadores Atlas Schindler, isso já é oficial, já foi divulgado. Aconteceu na Ceilândia, no Distrito Federal, um técnico de 42 anos, e depois o que a gente veio também outras informações, ele era um técnico experiente, inclusive deveria estar na empresa, deve ter atuado na mesma época que eu e você atuamos, tá? Pelo que eu vi aqui, era da nossa época. Eu, na hora que vi a foto dele, eu tive uma sensação de que eu o conhecia. E ele trabalhou na área de execução de reparos, e foi uma área que eu atuei bastante. Então, é bem provável que sim, de fato, nós conhecemos ele em algum momento. Só para esclarecer, tá, gente? Por que que a gente está assim mexida, né? Todo mundo que recebeu a notícia, porque inclusive todo acidente é muito triste. Mas quando a gente sabe de acidentes em que um técnico que estava trabalhando morreu prensado da forma como tem dito que foi o acidente, nós que trabalhamos no segmento, a gente sabe o que que é isso. E a gente sabe o que é a família depois reconhecer esse corpo. Né? Então, acho que é um pouco disso que você está falando, né, André? Quem era do jurídico tinha que fazer Sim. todo esse acompanhamento. Né? As outras pessoas talvez não chegassem até essas vias, mas quem estava ali no fogo, no olho do furacão do acidente, passa por tudo isso, né? Então, acho que é isso, né, que você estava É, querendo não, dizer, mas né? era basicamente isso, né? E trazendo um pouco do meu histórico também familiar, eu nasci no meio de só meninos, praticamente, né? Então, isso também, você acaba, crescendo num ambiente em que você se torna uma pessoa mais prática, objetiva, e deixando algumas questões femininas, né, um pouco mais numa caixinha e não valorizando tanto. Então, acho que só alguns pontos de reflexão, porque isso nos meus dias, não de hoje, mas de algum tempo atrás, é, eu vejo muitas mulheres, né, assim, não sai de casa sem passar um batom. E de verdade, gente, quando eu passo um batom, eu tô muito estranha. Eu estou de batom agora, inclusive, porque daqui a pouco eu vou sair. Mas é muito estranho para mim, entendeu? E eu vejo pessoas que faz parte de escovar o cabelo, passar o batom. Eu acho isso sensacional, sensacional. Eu não consigo, né? De- Deixa eu trazer para vocês um ponto que daí eu vou chamar a Flávia e pontuar em cima do que a Andrea falou, tá? Esse livro aqui, pessoal, que é A Jornada da Heroína, tá? Eu, de verdade, sugiro para que todas as mulheres leiam esse livro. Ele é muito legal, tanto que o meu tá todo marcadinho, tá? Tá todo... ele é fantástico. Inclusive, meninas, só para falar, eu e a André, a gente tem discutido aí muitos projetos futuros, tá? De algumas coisas que a gente está querendo propor. Um deles é ideia minha, e ela ainda ficou meio assim, que é alguma coisa assim do tipo pum no elevador. A gente poder fazer alguns quadros aqui para o canal de vexames que a gente tenha passado e deixar algumas coisas divertidas, tá? Mais um outro, a gente fazer um clube do livro mesmo, tá? Pegar alguns livros e a gente estudar juntos alguns capítulos, e esse aqui é um grande livro de começo. Eu vou estar no meio dele, tá? Tem uma parte desse livro que ele fala sobre a filhinha do papai.
que eu acho que tem muito a ver isso com o que a Andrea falou agora, tá? É, dentro da nossa sociedade, a gente tem uma divisão muito clara de que o homem é aquele que vai para o mundo. Então, é o homem que se diverte lá na polis, lá fora, vai curtir o mundo, vai poder viajar de avião, construir carrinho, construir estradas, né? Brinca de carrinho, vai para o mundo. E a mulher é aquela que vai ficar cuidando das panelinhas, do filhinho, da bonequinha. Isso é social, tá? Porque já tem estudos mostrando que não era nada disso que acontecia lá nos primórdios, tá? Isso vem muito da época da Revolução Industrial, um pouco antes ainda, tá? Que foi construído esse modelo. Tudo bem, nós fomos criadas por esse modelo. O que acontece? Quando a gente olha esse modelo, a gente se molda para ser o homem e ser aceito nesse lugar de construir o carrinho, de fazer o reparo de elevador, de não ter medo de ir na casa de máquina, de tentar entender o máximo que a gente puder de mecânica, de eletrônica, de manutenção, de graxa, porque no nosso imaginário isso é o lugar do papai, tá? Então eu estou falando conceitualmente, tá? O que acontece? Mesmo quando a gente tem sucesso no nosso posicionamento, né? Quando a gente chega lá, e eu uma vez estava conversando isso com a Andréia, inclusive durante uma corrida, normalmente quem já está lá vira para a gente e fala assim: opa, você acha que você chegou até aqui, mas você não é dos nossos. Você entrou no clube do Bolinha porque nós deixamos. Porque quando a gente não quiser você não faz, você não é da nossa turminha. Você vai ser convidada a se retirar, né? E isso acontece muito no nosso dia a dia. Só voltando no ponto que a Andrea falou. Por isso que quando a gente está no segmento tão masculino como o que a gente atua, a gente está sempre tomando conta para não ficar sem batom, porque senão a gente parece homem, mas pôr um batom, mas que não seja muito vermelho, senão a gente fica vulgar. Porque a gente pode ser convidada para entrar no clube do Bolinha, mas se o nosso batom tiver muito vermelho, a gente vai ser convidada a sair. Esteja bonita e use salto. Só que não venha usar um salto muito alto, porque isso é vulgar. Use saia, mas não mostre muito, porque senão a gente vai te convidar para sair. E lá na minha antiga empresa, que é a mesma da Atlas, eu passei da André, me escapou várias situações como essas, sabe? Desse momento que você se permitia humanizar um pouco mais, e aí você quase vê aquele olhar assim do tipo, seu batom está muito vermelho. Vai lá no banheiro, tira e volta aqui. Bom, Flavinha, e aí, você que é a feminista do rolê também, que eu sei que você tem umas posições bem interessantes. Mãe de dois meninos, como eu também, a Bia também é mãe de um menino, a André tem dois irmãos, a gente é tudo umas feministas, né? Pois é. Mas bora lá, vamos lá. Eu acho que é papel nosso, né? Não deixar esse machismo estrutural se perpetuar, né? Então a gente tem aí uma prole pela frente para transformar, para criar homens de verdade, mas que saibam o que é o respeito pela mulher, pelo feminino, né? Não basta ser respeito minha mãe, minha irmã, não, eu quero que eles saibam que qualquer mulher que eles encontrem pela frente, amigas, namoradas, enfim, que seja, merecem o mesmo respeito da forma como eles gostariam que a mãe deles fosse tratada. Então, esse é o princípio, né? É o que a gente tem aí, o trabalho que a gente tem. Mas isso é muito, isso que você falou, né? Assim, isso é social, que você vê os brinquedos, né? De mais antigamente, as panelinhas cor-de-rosa, né? Tudo o rosa. Hoje em dia, você encontra umas panelinhas, uns aspiradores de pó de brinquedo azul, como se isso mudasse alguma coisa. Bastou mudar a cor, que transformou. Olha, agora o homem também pode, ó, tem azul, como se isso mudasse alguma coisa.
Mas eu, quando você fala de ser feminista, eu sou mesmo a ativista do rolê. Porque eu acho que a gente precisa, sim, ter consciência do nosso papel, da nossa posição, da nossa capacidade, de que a gente pode, sim, bater de frente, a gente pode, ocupar os mesmos lugares sem tomar o lugar de ninguém. Então, acho que a minha função no mundo começa por aí, com dois homens e sendo uma mulher para eles, que eles consigam enxergar uma mulher forte, capaz, que é capaz de encarar qualquer uma aí, tanto quanto, né? Flávia, a gente já falou um pouco sobre isso em outras oportunidades também, né? Por que que eu falo que nós somos umas feministas de meleca? Esse final de semana eu até comentei isso com o André. Porque a gente foi criada e a gente está associada na sociedade, ela é muito patriarcal, né? Então, nós somos também machistas em alguns momentos. A gente fala algumas coisas, a gente age, né? Nós estávamos comentando algumas situações e eu falei, bom, agora eu vou deixar o meu feminismo de lado, eu vou falar o que está vindo na minha cabeça e me corrija, André. Aí eu peço que ela puxe a minha orelha, que ela faça algumas reflexões comigo para que a gente possa exercitar isso, né? Porque a gente é realmente educado nesse sentido. Agora, Flávia, voltando à pergunta original, algum momento que você se sentiu muito diferente, das pessoas, da sociedade, que você teve que pagar um preço por isso? Olha, como eu disse, eu acho que na nossa mentoria, eu sempre procurei me esconder, né? Eu sempre procurei me camuflar. Eu sempre evitava o destaque por conta de um temperamento, de não querer, de não achar que eu podia, né? A autoestima nunca foi das melhores, então eu achava que eu não podia estar ali, não podia me destacar, eu não queria, eu realmente não queria. E até hoje, quando eu preciso estar lá na frente, a mão ainda gela. Você sabe disso. Então, eu acho que, como o nosso primeiro encontro, eu acho que essa posição da filhinha do papai é o meu calcanhar de Aquiles. É a minha grande barreira, assim, onde eu preciso, é, é onde às vezes eu sinto que eu preciso provar, a todo momento provar que eu mereço estar ali. Então eu mereço o que eu conquistei, eu mereço. E aí acho que é essa função que eu não posso fazer nada, não posso mudar, né? Eu tentei fugir, mas eu continuo aqui. Então, eu acho que é nesse sentido, talvez, que eu perceba essa coisa do ser, não é o diferente, mas de estar numa posição em que muitas pessoas consideram de privilégio. E eu considero, não, eu sei, eu tenho consciência do meu privilégio, mas que ao mesmo tempo se você não souber usar com saúde, né, acaba virando um fardo. Então, acho que é por aí. Nossa, quantas coisas, quantas Quantas reflexões, porque vocês vão camadas. falando e eu vou pegando o livro assim, não, isso aqui é em tal lugar, não, mas aí a Ah, gente vai eu fugindo. já comprei, eu já comprei a Jornada da Heroína, eu só não comecei a ler ainda. Por isso que eu ia amar o É, grupo do livro. ah, vamos fazer esse grupo. Não, eu comecei a pesquisar esse tema do ser diferente, e aí eu pedi pro chatinho GPT, me indicar algumas leituras. E é legal que as leituras, quase todas que ele me passou, eu já tinha lido. Mas ele me mandou esse aqui, e eu fui lá e comprei, tá? A Audre Lorde, A Irmã Outsider. Ela tem outros livros, mas aí eu fui pesquisar, falaram para começar por esse aqui. Aí depois, Bia, se você quiser comentar. Então, o que é a Audre Lorde, tá? Ela é uma mulher feminista negra, estadunidenses, né? Eu não falo mais norte-americana, tá, gente? Porque eu não falo mais americana, somos todos americanos, né? Então, ela é uma mulher dos Estados Unidos e lésbica, tá? E lá do século passado, 1970, 80, tá?
E em muitos momentos ela fala desse lugar, né, do preço que é cobrado das pessoas em geral que são diferentes, né? Então, da pessoa que é muito alta numa sociedade de medianos, de 1,70 m, 1,80 m, então quando você tem muita altura, você é o diferente. Ou então uma pessoa negra, que ela é negra, né? Ou então as mulheres em ambientes muito masculinos. Ela era uma pessoa de academia, então na academia, né, na universidade só tinham homens, então ela se sentia muito sempre ali a pessoa, né, diferente. E mais, né, gente, lésbica, então naquela época ainda muito diferente mesmo, tá? E ela põe muitas vezes esse questionamento, que é o de tudo, né? Normal, né? Na verdade, ser normal. Colocar uma reflexão para vocês, que eu acho que é bem pertinente. Somos todas mulheres brancas aqui, como a Flávia disse, temos os nossos privilégios, temos passabilidade, somos mulheres estudadas, fizemos graduação, somos mulheres que atuamos ou em multinacional ou temos as nossas empresas, né? Então, somos realmente de uma equipe, de um lugar privilegiado para falar, mas seguimos um modelo branco, padrãozão, né? Ser diferente nesse modelo. Bia, o que você acha? O que na sua vida é ser diferente desse modelo padrão? Ai, é uma pergunta difícil, né? A gente é branca, é, não sou filhinha de papai, né? Se eu saio dessa, né? Meus pais sempre, sou a mais velha de 5 filhos, então comecei a trabalhar muito jovem, né? Com 14 anos, já para ajudar em casa. Não era simplesmente, vou trabalhar porque eu quero. Não, eu vou trabalhar porque eu precisava ajudar com a renda familiar, porque eu tinha mais irmãos, né? Então, eu venho, né, da periferia. Eu morava num bairro aqui em Londrina, que é considerado a Zona Norte, bairro da periferia. E então, essa coisa da filhinha da mamãe, eu nunca fui. Eu já tive que ir à luta muito cedo. Descobrir, né, o que é o valor, né, do trabalho muito jovem. E então, Kátia, quando eu penso assim no que é ser diferente, eu volto, né, a falar que foi essa parte mesmo de vir trabalhar num segmento tão masculino. De sair assim da minha programação, porque quando jovem eu queria ser padrão, né? Eu fui criada para ser padrão, assim, fui criada para me casar, para ter filho, né? Para uma família. Eu queria ser professora, eu fiz magistério, então era toda aquela ideia, né? Mais ou menos dos anos 50 ali, 60 70 que a mulher, o que que ela podia ser? No máximo, uma professora. E aí fui, né? E aí eu vou poder, sendo professora, eu vou poder trabalhar meio período, cuidar da minha família. Imaginei ter uma família grande. Então, essa era a programação que a Bia lá, menina de 16 17 18 anos, tinha. Então, a minha vida, ela foi indo para uma área que eu jamais imaginei hoje estar onde eu estou. E eu li ontem uma frase, né, falando sobre coragem, né, sobre a mulher que ela não é sorte, né, ela teve coragem de não aceitar aqueles padrões que muitas vezes você até acha que é seu, mas que não são. Era uma programação comum, padrão. E eu rompi com isso quando eu falei: não, eu não quero ser professora, não, eu não quero mais ser casada. Então eu já rompi aí, que eu falei: não, vou ser uma mulher divorciada. E uma mulher divorciada, ainda é ela ainda é vista como diferente. Então eu ainda me sinto diferente e pago um preço alto, às vezes, por isso, por ser uma mulher divorciada, por ser uma mulher empresária, por ter a minha liberdade, eu sou uma mulher livre, eu posso ir e vir e fazer o que eu quiser da minha vida, né? Eu sou dona dos meus horários. Hoje eu brinquei com as meninas, né? Hoje eu nem botei o despertador,
porque eu falei, que bom que esse CEO, né? Que eu posso me dar o luxo de trabalhar, de acordar 9 horas da manhã numa terça-feira, porque eu precisava descansar. Então, eu quebrei tudo isso, né? Quando eu decidi que eu ia me divorciar, que eu ia assumir o meu negócio, que eu queria ser dona da minha vida, do meu tempo, e eu sou uma mulher livre. Só que ao mesmo tempo, a gente paga um preço por isso, né? As pessoas olham assim e falam: Ah, tá, mas você faz tudo sozinha. Ah, porque você é sozinha. Porque uma coisa que eu sou muito cobrada é em relação à minha vida pessoal. Tá, mas você não é casada? Você não quis se casar de novo? Você não quer ter uma pessoa do seu lado? Uma pessoa, um homem, né? Porque parece que você sendo sozinha, livre e feliz, e genuinamente eu estou vivendo uma fase muito feliz da minha vida, sim, sozinha, sem ter um homem para me validar, é uma coisa que tem horas que fala assim, poxa, será que é isso mesmo? E a gente fica, né, com aquelas dúvidas. Mas não, gente, eu tô feliz e ponto. Não sei, acho que. Ô, Bia, eu acho que você trouxe alguns pontos fundamentais, mas antes de eu comentar, que acho que tem três pontos aí que você falou que eu queria trazer. O primeiro, só que antes disso, tá? Esse livro fala da filhinha do papai, tá? Ele não fala nesse sentido da menina mimada, tá? O que ele fala que a filhinha do papai é aquela que vai buscar o reconhecimento dos homens poderosos do mundo, Hum, tá? Como o mundo lá fora, que é o mundo divertido, é dos homens, a gente, para poder se divertir, principalmente quando a gente não tem as habilidades esperadas das mulheres, que é cuidar dos filhos, da casa, fazer comida, lavar roupa. Então, a gente precisa ser aceita com aquilo que o pai vai nos reconhecer, como boa em matemática, boa para trocar lâmpada, boa para mexer com a graxa. Então, é nesse ponto que ele fala da filhinha do pai. Só que aham, quando a gente faz todo esse esforço para ser reconhecida, é alguém, e não precisa ser um homem, aí a gente precisa ser bem honesto, tem muitas mulheres que são as guardiãs do patriarcado, elas vão dizer, não, seu batom está muito vermelho, aqui você não entra. Ah, Bia, você tem a sua independência, mas também, ai, Bia, ela fala que ela está feliz, mas eu duvido. Então, são as mulheres que protegem o patriarcado, tá? Então, só para a gente lembrar, porque as outras meninas depois vão assistir, isso é um ponto muito importante. Deixa eu uhum, falar as três coisas que eu acho que você quebrou aí o padrão, né? O primeiro, a questão social, né? Eu acho que a questão social, pelo menos para mim, eu me reconheço muito no que você falou. Eu também sou uma mulher, apesar de branca, e reconheço todos os meus privilégios, da periferia de São Paulo, que estudou em colégio público, né? E que muitas vezes me sinto não autorizada para fazer o que eu faço, de estar ali na frente de 30 executivos de uma grande multinacional da área automobilística para falar do que eu falo. É como se eu não tivesse essa autorização. Como você que veio lá da periferia de São Paulo, vem aqui dar aula para quem estudou em Harvard, quem fez, sabe, o MBA, não sei das quantas, né? Então, acho que isso você quebrou muito. O segundo é a questão de você ter enfrentado, né, todos os desafios da separação para buscar a tua felicidade, né? Eu acho que isso ainda hoje, eu concordo com você, uma grande quebra. Nem toda mulher consegue enfrentar isso, e eu vejo as grandes mulheres do nosso segmento que estão carregando homens muito, eu vou chamar eles de feiosos, tá? Não fisicamente, mas são homens feiosos aí, né? E elas carregam esses feiosos com muito sofrimento e não têm coragem de fazer essa quebra. E a terceira e última que eu acho que você trouxe é permitir ser feliz.
dentro da sua rotina, assim, sabe? Sou eu para dizer que 9 horas é um horário bom ou ruim de acordar. Eu não sei o que você vai fazer hoje até a noite, eu não sei o que você fez ontem, eu não sei quais foram as suas atividades nas últimas semanas, mas nós ainda somos as guardiãs do patriarcado, né? E você pode ter certeza, tem muito mais mulher te apontando do que os homens, por incrível que pareça. Ah, sabe por quê? Conquistaram, gente. Meu filho, quando nasceu, ele já conquistou um lugar no mundo. Se eu tivesse tido uma filha, ela ainda teria que conquistar. Então é por isso que as mulheres elas têm tanto essa coisa de apontar. Eu ouvi hoje um comentário, só para fechar e passar para vocês, muito interessante. Os homens nascem para se diferenciar das mulheres. Não faz isso que é coisa de menininha, tá chorando que nem menininha, tá sofrendo que nem menininha. Eles passam a vida não podendo se expressar ao seu lado feminino. Mas eles sabem quem eles são os homens. Nós passamos a vida toda nos perguntando: o que é ser mulher? É, né? É muito difícil a gente ter resposta do que é ser mulher, porque umas vão dizer que para ser mulher você precisa ser casada, mãe de filhos, família padrão, que só esse tipo de mulher serve, né? Só aí, falei muito. Flávia, tem algum complemento para fazer aí para a Bia? Achei tão legal o que ela falou. Não, maravilhosa. Ela é uma baita mulher daquelas que eu admiro, assim, e tenho o privilégio de chamar de amiga. Isso é fantástico, assim. E eu só queria deixar uma observação, assim, que é, às vezes o termo, ainda bem que você, né, esclareceu o filhinho do papai. Eu não nasci herdeira, não, tá, gente? Não nasci herdeira, não. Eu colei carpete. Flávia, eu só estava com amizade com você porque eu Não, achei que você fosse me introduzir no mundo dos herdeiros. não, eu Quem é seu Juarez ajoelhei. sabe o que ela está falando, porque seu Juarez é é, guerreiro. Eu ajoelhei no chão para colar carpete com ele na primeira empreendimento dele. A gente estava lá com aquele cheiro. A gente estava lá com a unha toda melada e a gente estava lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é um grande privilégio eu ter tido a oportunidade de ver o meu pai mudar. Eu sempre roda, roda, eu tenho que acabar no meu pai, não tem jeito. Mas eu não, Ah, porque, porque, querido, né, Flávia? Ele traz muito ensinamento oi? para gente. Querido, ele traz muitos ensinamentos para Muito, gente, pois né? é. Então, assim, como exemplo mesmo, eu tive a oportunidade de vê-lo sair de uma posição em que ele era, né, o funcionário dessa multinacional, um empregado que foi, né, em um certo momento descartado, e que teve a coragem de chegar lá, de empreender e de começar do lado dele, de tentar fugir até, mas de começar do lado dele e de permanecer ao lado dele. Então, assim, é um privilégio muito grande, né? Você acompanhar uma história, você estar dentro daquela história, você fazer parte, você construir, você ser eu só consigo pensar em pecinhas de Lego, né, gente? De ser um tijolinho daquele ali também e fazer parte. Isso é muito gratificante e é por isso que a gente, né, sente esse orgulho de pertencer e talvez fazer a diferença, né, de mostrar que você merece, né, estar onde está, ser quem é, ser reconhecido, ou ter o espaço para falar, ou ter o espaço para conhecer tanta gente, para estar, né, nesse meio, porque também, de certa forma, caminhou lá desde o comecinho. Então, isso é um grande privilégio. Eu vou amarrar o que você está falando com uma última reflexão aqui que eu trouxe para a gente poder fazer juntas, tá? E assim, esse é o propósito dessa conversa, né? Eu acho que é o primeiro quadro que eu coloco aqui, que não é para dar aula, dicas, nada, é para fazer uma reflexão junto com vocês, para colocar isso também para pensar, né? Quais são ainda os desafios que eu tenho pela frente e que eu não tenho coragem ainda de quebrar? Ah, eu acho que a Bia falou aí que ela viu
alguma coisa sobre coragem, né? E eu tenho me questionado muito sobre essa coragem, né? A Brené Brown fala, né, que coragem não é ausência do medo, né? A coragem é quando você tem medo, você identifica qual é aquele medo e mesmo assim você vai lá e faz. Então, assim, um dos primeiros pontos que me traz, assim, fazer esse trabalho das mulheres é que eu me reconheço ainda muito machista, tá? Eu me reconheço em muitos momentos colocando toda a responsabilidade nas costas das mulheres, né? Recentemente estava vendo um caso específico aí de relacionamento tóxico e tal. E a primeira o pensamento que vem na minha cabeça é assim, mas também, né, meu, ela se deixa, né, se deixa nesse lugar, né, não se gosta, né, é um lugar muito pouco empático, né, ou então quando tem algum homem que faz alguma coisa, fala, mas também vamos pensar do lado dele, né, também não faz tudo isso e tudo mais. E aí, isso me bloqueia, muitas vezes, de assumir um papel de mais força na frente das próprias elevadoras. Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa lá no grupo, eu fico pensando, assim, não fico pensando, vem esse corte, sabe? Do tipo, nossa, elas vão achar que eu sou a feminista chata, que eu estou sempre falando a favor das meninas e nananana. Isso para o mercado de elevador não funciona. Para o mercado de elevador, a gente tem que ser mais incisivo, que é um pouco daquilo que a Andrea falou. Que é a minha escola, né, gente? Vai para a mesa e vai brigar com o homem. Não vai lá fazer mimimi, que isso é coisa de menininha frouxa, né? Então, eu sou, na minha essência, machista. E eu acho que isso é o primeiro passo para a gente reconhecer, né? Então, eu tenho pensamentos machistas mesmo, né? Do tipo, o que será que ela fez para conseguir chegar onde ela chegou? Mas também, né, vestida desse jeito, que ela está querendo conquistar quem, né? Machista. E tem um capítulo aqui da Audre Lorde, que eu ainda tô nele, tá? Que o título do capítulo é Usos do Erótico, o erótico como poder. E é fantástico. Primeiro que ela quebra essa questão que erotismo é só sexual. E depois ela fala o quanto o erotismo sempre foi uma arma feminina da conquista, não só sexual, mas do envolvimento, da conversa. Isso tudo é muito erótico. É você saber convidar as pessoas para participarem com você daquela situação, daquela conversa, daquele movimento. E isso foi tirado da gente. Como que esse lado mais erótico feminino, os homens têm muito medo porque eles se envolvem e depois se arrependem. E eu não estou falando de sexual, tá, gente? Estou falando do erotismo para solução, do erotismo para. Por aí vai, tá? Então, isso é o ponto. Vocês têm algum. Não precisa ser do feminismo, não, tá, gente? Pode ser alguma coisa assim, precisando desbravar, né, para dar o próximo passo. Quer falar? A Bia tá respondendo alguma coisa, Bia? Senão. Tô respondendo, eu tô ouvindo, Kátia, eu só tô respondendo uma mensagem que chegou aqui que essa é importante. Então, quer terminar? Aí a Flávia fala um pouco. Depois você. Sim, depois a Flávia fala, eu termino aqui rapidinho, tá? Tá bom. E aí, Flávia, tem alguma coisa que você quer destravar aí, que você acha que. Eu acho que disso que você falou, da gente às vezes ser meio machista, né? Eu me coloco também, eu procuro muito tirar essa, essa coisa desse machismo que já vem, né, da nossa criação, mas uma coisa que você me falou, que você falou agora, que eu me reconheço, é quando a gente vê uma situação, você fala assim, nossa, mas ela não precisa estar passando por isso. Porque a gente olha de fora e até por questão de vivência mesmo. Eu também já saí de um relacionamento em que, né, de alguns relacionamentos onde, né, várias situações aconteceram, várias situações de, de
eu não quero usar essa palavra, mas eu diria que assim, onde eu me senti invadida, né, digamos assim. Então, em vários aspectos, então, desde o sentimental, patrimonial, enfim, do psicológico, né? O roteiro E aí, completo. completo, eu tenho assim um menu. Ó, Então, de assim, verdade, não minimizando a dor, mas qual de nós não tem? quem Não nunca, é? né? Pois é, então assim, eu acho que até por já ter passado e ter conseguido sair, que também é um privilégio, né? Porque você enxergar e conseguir dar o primeiro passo e não voltar atrás e seguir adiante, é maravilhoso. Então, quando você vê, às vezes, uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher que está ocupando uma posição, né, admirável, né? E aí você vê e você fala assim, mas por quê? Como assim ela não consegue sair disso? E aí acho que vem um pouco da experiência pessoal, talvez seja um tal do machismo que esteja, né, um pouquinho inserido, mas assim, eu vejo isso como assim, né? Claro, ninguém é igual a ninguém, cada um enfrenta situações de formas diferentes, mas assim, bate aquilo, dá um sacode, acho que vem muito da personalidade, esse genezinho escorpiano de ser, esse jeitinho doce, mas a gente ser aquela que quer sacudir, falar, sai dessa, abre esse olho, entendeu? Se isso for um pouquinho, se for uma questão de machismo, eu também me reconheci nessa sua fala aí. E eu acho muito legal quando você fala isso, porque a gente precisa de pessoas à nossa volta, e principalmente outras mulheres, para dar esse oi, né, de uma outra situação, tá? Eu estava conversando, inclusive, com a Andrea, a gente corre de sábado, então a gente fala que a gente faz a terapia, né? Ele estava falando para ela de um absurdo, de uma pessoa que se relaciona, e esse relacionamento. Eu não vou dar muito detalhes, senão vocês vão saber quem é, porque não é do nosso segmento, mas é da minha família. E como fica gravado, eu não quero depois se alguém, né, vai ouvir aí, vai saber que é da minha família, tá? E aí, depois que eu tudo, a Andrea ficou em silêncio, assim, aí ela não precisou falar nada. Eu falei, caramba, né? Eu tô falando mal da pessoa, mas se olhar para mim, pô, né? Muitas vezes passo por essa toxicidade, né? E assim, gente, eu não tô falando que o meu relacionamento com o meu marido de 25 anos, né, 26 anos, seja ruim, tá? Eu considero o meu casamento até muito melhor do que a média que a gente vê aí, tá? Mas tem machismos, né? Vou dar um exemplo. Ontem eu fui para São José dos Campos, que o dia inteiro fora. Quando eu vou para lá, eu acordo 2h30 da manhã, eu dirijo, dou aula, volto dirigindo, chego em casa, sim, vou esquentar o almoço, a janta, vou recolher o lixo, vou cuidar dos animais, né? Antes de tomar aquele banho e dormir. E ele chegou e foi sentar no sofá e dormiu. Aí, nossa, mas depois você fala que você não pode dormir cedo, mas você está dormindo das 6 da tarde, a hora que você chegou, agora são 8h30, você tá dormindo no sofá, né? Por isso que não dorme noite. Ele falou, não, eu dormi muito mal essa noite. Mas, machismo, concordam comigo? E assim, é uma pessoa diferenciada, tá? Não estou dizendo que é, né, uma pessoa normal. A nossa sociedade normaliza esse tipo de situação. E se a gente está em grupos para a gente discutir sobre isso, a gente ainda vai se achar chata. Porque é bem provável que se eu contar essa história para minha mãe, ela ia falar assim: ai, filha, tadinho dele, deixa eu não ser chata, porque olha, tá tão difícil arranjar marido, tá difícil um homem tão bom. Só te interrompendo, você sabe o que que eu escuto? Quando eu eventualmente faço uma reclamação assim, eu também tenho ao meu lado alguém que não é de ficar sentado, né? Pelo contrário. Então, assim, não reclama dele, pelo menos ele te ajuda.
Exatamente isso, porque o Ângelo faz muito, tá? Ele faz o almoço no final de semana, assim, eu tô te dizendo, é melhor do que... Mas aqui é melhor da média, ainda muito para se desenvolver, para chegar perto da gente. Agora, imagina, né? A gente ainda carregar uma pessoa dessa 24 horas no nosso dia a dia, né? A gente vai pescar muitas coisas que os homens precisam, assim, andar léguas para conseguir chegar no nosso patamar de solucionar questões. Só que aí, gente, é tal, vamos evoluir, vamos desenvolver esses homens que estão aí, né? Só que o ponto é que nós não estamos conseguindo receber os louros desse sucesso que nós fazemos, dessas soluções que a gente encontra, de tudo isso. Porque quando a gente chega no topo, a gente ainda ouve que, que ela está lá. Olha lá. É pai, a Flávia recebeu tudo de mão beijada. Bia, Bia, nossa, né? Mas Eu fui sim, golpista. Eu isso, deu escuto golpe. golpista, dei golpe, que eu, que Isso, eu, de você. assim, Já ouviu a isso? vítima foi o pobrezinho eu ainda, nessa história, muitas das mulheres, vamos abrir um parênteses, tá? Das mulheres, não, mas ela, com certeza, ela deu um golpe, ela manipulou, ela mentiu, assim, se escuta coisas, né? Que é difícil. Aí a gente sabe da nossa verdade, né? Você sabe da sua verdade, a Flávia sabe da sua verdade e do que realmente aconteceu. Mas a gente escuta comentários muito maldosos mesmo, né? No meu caso, a Bia deu sorte, a Bia, com certeza ela manipulou, ela foi manipuladora e ardilosa, né? Eu falei, nossa, gente, eu tenho esse poder? Não sabia, não. Manipuladora e E ardilosa. ardilosa. Que pesado isso, né? É E é pesado, é pesado. engraçado que a gente não Então, ouve isso dos homens, né? Vocês já ouviram de algum que é manipulador e ardiloso? Ah, aqueles que a gente junta, sabe que são tóxicos. Isso deles, né? a gente escuta. Ainda hoje, a Kelly me relembrou dessas duas palavras, né? Hoje de manhã a gente conversando e ela. Por isso que eu já trouxe à tona, né? Que são coisas que eu ouvi bastante lá atrás, né? Alguns anos atrás. Hoje não, porque graças a Deus o tempo vai passando e a gente vai provando, né? Mas a gente precisa provar, a gente precisa é, realmente provar que a gente tem algum valor. Eles não, eles têm. É, eu queria passar para quem está assistindo a gente aí uma dica de um podcast que vale bastante a pena ouvir, que é Reparação Histérica. Tá? Que chama. Ah, Flavinha precisa sair, eu também vou desligar, tá, Flavinha? É 1 hora só de conversa. Só queria deixar essa dica, não sei se depois vocês têm dicas também aí para dar. A reparação histérica é com a Mili Lacombe, eu estou aprendendo bastante com ela, uma mulher lésbica que fala de futebol, principalmente eu não conhecia a Mili, e, cara, ela é muito boa, ela está me trazendo muitos questionamentos, com a Tati Bernardi, que eu amo odiar. A Tati, né? Assim, eu ouço alguns podcasts, claro, eu não grava com ela, mas eu adoro. Não consigo parar de seguir. Acabei de ler o livro dela. Putz, não trouxe aqui na mesa. É muito Ótimo. bom, é Uhum. muito legal. A Boba da Corte. É fantástico, gente. É muito legal. E com a Manu, que também é uma feminista da porra, assim, vale bastante a pena ouvir. E elas sempre falam desse lugar da mulher feminista que não é feminista de todo. Então, por isso eu gosto bastante, tá? Vale muito a pena assistir. E eu vou recomendar o último episódio que elas falam sobre a adultização
Felca. do filme do Felca, né, da denúncia que o Felca fez. Isso nem precisa a gente explicar o que é, porque todo mundo viu, todo mundo, né? Mas elas falam de um ponto que eu acho muito legal. A gente está perseguindo os pedófilos. Ah, vamos prender, vamos encarcerar, ou dos pais, da mãe, do pai, que esses são os culpados. Cara, a gente esquece que essas mães, elas foram criadas assistindo Xuxa, como eu, né? Gretchen, como eu, que é tudo, né? Colocando a mulher no lugar de objeto, né? É o Tchan, na garrafinha do Tchan, né? Para essas mulheres, cara, muito normal você erotizar, e aí eu tô falando do erótico sexual mesmo, de uma menina. E aí, assim, trazendo, na minha rua, a gente fazia, e foi o Ângelo que lembrou, porque ele cresceu comigo, meu marido, nós fazíamos concurso de Miss, tá? Com 8, 9 anos, de Uhum. maiô, e aí tinha a apresentação do talento, Gretchen, por aí vai, né? E aí os meninos escolhiam as mais bonitas, Uhum. tá? Aqui Isso não também. era sexualização das meninas. Miss Brotinho. Um homem por perto, tinha, entendeu? Aqui, Isso, Kátia, era pode o Miss falar. Brotinho. Miss Brotinho. Tinha o nome do concurso, Miss Brotinho. E a gente desfilava, né? E eu lembro que teve aquela novela também, Top Model, que trouxe a Malu Mader com os desfiles e tudo mais, né? As danças também, que a gente fazia jazz. A gente saiu do balé para fazer jazz, né? Que era também uma dança ali. Época bem estranha também, né? Os anos 80. Os anos 80 foram muito estranhos e assim, é difícil a gente culpabilizar, né, os pais que foram criados com essa ideia, né? Por isso que só voltando no machismo, nós somos machistas ainda, por mais que a gente tente quebrar isso. Flavinha, já que você tá finalizando aí, você precisa sair. Só deixar uma última mensagem, e aí da sua sequência eu vou pedir para a Bia também deixar uma última mensagem para a Preciso gente poder finalizar. exercer meu papel de mãe. Eu sei, terça-feira para você não Mãe, é um bom dia. não, nunca é. Essa semana depois eu te conto. Essa semana depois eu te conto. Mas o que eu diria é não desistam. Não desistam. Olha sempre para frente. Olha para tudo que a gente já viveu até aqui, para tantas barreiras que a gente já quebrou. Então, assim, não desista. Não, não, a gente não pode desanimar porque, mas poxa, mas aquele cara lá. Não, a gente pode sim. A gente pode sim, a gente tem lugar para conquistar, tem espaço para todo mundo. É isso. Super concordo. Tô com você aí no não desista. Obrigada, Flávia. Valeu. E você, Bia, quer deixar um recado aí para as meninas? Eu vou deixar um recado, inclusive, que eu mandei, né, para as minhas amigas hoje de manhã, porque eu gostei. Eu vou ler, porque fica mais fácil, né? Eu gostei muito. Quem colocou esse post é a Grazi Moreno, e ela diz o seguinte: mulheres precisam de outras mulheres que torcem de verdade, sem competição, sem ciúmes, sem fofoca, sem comentários maldosos. Apenas um. Eu te vejo, eu te apoio e você é incrível. Você pode chegar aonde você quiser. Esse é o tipo de energia que tem que haver entre as mulheres. Nossa, perfeito. Para fechar, chave de ouro. Muito. Obrigada por me apoiar em cada sugestão que eu dou de ideias malucas. Inclusive, pensa com calma, para quem depois assistir também, nesse quadro, eu não sei o nome ainda, tá? Mas no Pum no Elevador, é uma Conte coisa comigo, divertida, para a gente conte trazer assim, comigo. saias justas que a gente passa, não só no elevador, mas justas que a gente passou e que a gente saiu delas aí para conseguir sobreviver nesse mundo aí tão difícil. Só para a gente fechar, eu vou compartilhar aqui o nosso próximo encontro, só para Uhum. deixar gravadinho aqui para o pessoal.
Gente, dia 23 de setembro, também às 3 da tarde, tá? Eu tenho colocado no horário da tarde, porque, para mim, eu estou trabalhando pra caramba e é um dia que eu consigo colocar. Então, Uhum. vocês podem fazer que nem a Bia, pode fazer que nem a Flávia, a André, entrar junto para a gente discutir, vocês participarem dessa discussão. Depois, sabe, a gente não vira aí umas podcasters famosas, né? Pensou? Que Opa, legal? Bia, estamos obrigada, juntas, viu? Kátia. O que você precisar aí, pode contar comigo. Admiro muito seu trabalho, você como pessoa. Então, é aí, né? Mulheres ajudando mulheres. Vamos embora. For- Pra cima. Formando essa nossa rede aqui, né? Obrigada, Uhum. Bia. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.